Se Deus criou o corpo humano, inclusive o ciclo menstrual, por que será que a Bíblia chama a menstruação de impura? Isso sempre me indignou. Será que Deus considerava a mulher impura ou era algo natural? Ou será que tem algo muito mais profundo por trás dessa palavra impura? Hoje vamos mergulhar nesse tema que muita gente evita, mas que revela uma bela lição sobre santidade, pureza e propósito divino. Somos Lucas e Gabriele e esse é o primeiro vídeo do quadro Desvendando a Bíblia. Lá em Levítico, capítulo de número 15, Deus ele começa a dar diversas leis sobre as impurezas. E ele explica que quando uma mulher entrasse no ciclo menstrual, ela ficaria impura por um período de 7 dias. Mas calma, isso não tem nada a ver com o pecado. Naquela época, impuro não quer dizer pecador, mas apenas não pronto para participar das cerimônias sagradas. Era uma questão cerimonial e não moral. Aí talvez você se pergunta, e por que isso? Mas é porque na Bíblia ela sempre mencionou o sangue como um sinal ou símbolo de vida. Então a perda do sangue significa a ausência de Deus ou distanciamento de Deus, que é aquele que dá vida. E isso nos mostra que sem Ele nós somos frágeis e também mortais. E qual é o propósito espiritual dessas leis? Essas leis tinham um propósito didático. Deus usava as situações do corpo humano para ensinar sobre a santidade. Ele queria mostrar que nada que é impuro ou que representasse a morte podia se aproximar dele, que inclusive é o Deus da vida, né? Ou seja, a menstruação não era nada e não é nada de errado. Era apenas um símbolo para mostrar para o povo que eles eram frágeis, mortais e que para se aproximar de Deus eles precisavam se purificar. Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 44. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Inclusive, não fala apenas sobre a menstruação, não é? A gente estudou sobre. Mas fala acerca também do homem. Se você for ler lá em Levítico 15, vai falar sobre leis do homem e da mulher, coisas que Deus não considerava santo. Entendeu? Então, leia a Bíblia, leia Levítico, de preferência, capítulo 15, que você vai entender tudo sobre as impurezas ao qual Deus ele designou ali, passou para Moisés, para que Moisés passasse para o povo. Exatamente. Mas não é nada de pecado, é apenas... Gente, é questão de interpretação ali, Exatamente. Entendeu? Vamos voltar pro vídeo? E qual que seria o significado espiritual disso? Ou será que tem algum profeta no Antigo Testamento que disse algo acerca disso? Mais tarde na Bíblia, os profetas eles vão começar a usar o ciclo menstrual como símbolo para tratar acerca de algumas coisas relacionadas ao povo no que se diz respeito a atitudes ou ações. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 17, o profeta começa a relacionar o pecado do povo de Israel com a impureza da mulher menstruada. Calma lá, vamos entender isso, tá? Porque lá em Isaías 46, no versículo de número 6, vai muito mais profundo, tá, galera? Diz assim, que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E isso, trapo de imundícia, é o que as mulheres utilizavam antigamente para poder... Enfim, no lugar do que as mulheres usam hoje em dia na menstruação, entendeu? Era como se fosse um pano, né, que as mulheres usavam naquele dia para poder estancar o sangue, tá? Que hoje você sabe que foi substituído. Graças a Deus. Da meninas. Ou seja, o que o profeta está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que tudo aquilo que nós fazemos e achamos que é bom, isso comparado com o Senhor, que é perfeito, santo e puro, não é nada. Era o que Deus estava dizendo para Israel e é o que Deus continua dizendo através da sua palavra para as nossas vidas hoje. Tudo aquilo que nós fazemos que achamos que é bom, não é nada comparado com a pureza e santidade do Senhor. Inclusive, só para abrir uma observação aqui, isso também quer dizer que não adianta você ser uma pessoa boa e não ter um compromisso com Cristo. Não adianta você ser crente, né, e fazer coisas boas e não ter um compromisso com Cristo de verdade, sabe, aquela intimidade. Isso não quer dizer que ele vai abrir portas para você no céu, não. Exatamente. Não é bem assim que funciona. E é aquilo que a Bíblia fala, que uma fé sem obras é morta, mas também obra sem fé de nada vale, né, gente? É verdade. Mas é aí que Jesus entra em cena. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue lá em Lucas, capítulo de número 8? Pela lei, ela era considerada impura e não podia tocar em ninguém. Por quê? Porque aquela mulher tinha um fluxo de sangue, ela tinha perda contínua de sangue. E eles consideravam que ela era impura. Como o sangue significa, representa, né, melhor dizendo, vida, e querendo ou não, a ausência de sangue, falar da morte, então aquela mulher, como ela perdia sangue constantemente e não sarava dessa hemorragia,
Então, ela, pela lei, era considerada impura. Mas isso de acordo com o que eles achavam, né? Porque Deus falou que ela... Né? Aí cabe a interpretação. Exatamente. Texto fora do contexto se torna pretexto, gente. Então o povo começou a levar essas coisas de impureza tão a sério e passando até daquilo que Deus disse, que eles não apenas se afastavam, mas eles humilhavam, agrediam, se afastavam daquelas pessoas que eles consideravam impuro, mas lembrando que essa impureza não tem nada a ver com o pecado, gente. Então os fariseus aí do século XXI, bora ler a Bíblia, né? Bora estudar, bora interpretar. Pede ajuda do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Mas aí o que ela fez? Ela tocou em Jesus, mesmo ela sabendo que não podia. Só que ela tinha fé, né, minha gente? Olha um exemplo de fé também, né? Só que, ao invés dele ficar impuro, quem se tornou pura? A mulher mostra que a pureza verdadeira não vem de rituais, mas sim da presença daquele, ó, que nos salvou. Lucas 8,44 que diz, e logo estancou o fluxo de sangue. E assim Cristo ele virou o símbolo ao contrário, porque ele é o Deus que não se contamina, mas liberta, transforma, cura e purifica. E abre o caminho para o Espírito Santo morar dentro de nós. Aleluia! Então, gente, vamos resumir e aplicar nos dias de hoje, né? Pra gente compreender melhor. Mulher, você não é impura, tá? Não somos impuras por causa da menstruação. Fique tranquila, tá? O corpo feminino, ele foi criado com sabedoria e com propósito, viu? E foi criado por Deus. Então, por que Deus consideraria impuro algo que ele criou, gente? E a Bíblia diz que tudo que Deus criou é perfeito e ele viu que era bom. Então não faz lógica, né? Verdade. Mas aquelas leis serviam para mostrar que o povo não era perfeito e precisava se purificar antes de ter trabalhos relacionados ao culto, à cerimônia. Exatamente. Eles precisavam se purificar porque Deus é santo e não aceita qualquer coisa ou de qualquer maneira. Exatamente. Então é por isso que eles precisavam se purificar. Inclusive aplicando pro dia de hoje, gente, para poder ir pra igreja, adorar a Deus, louvar lá na frente, a gente tem que estar, ó. Exatamente, o culto começa em casa. Exatamente. Não adianta viver o momento sem, tipo assim, ter um caráter verdadeiramente moldado em Cristo. Não adianta você ser crente não, meu filho. Vou falar que acredita em Deus, mas não viver, ó, em comunhão, viu, certinho. Porém, como eles precisavam de uma purificação para então se relacionar com Deus, hoje nós não precisamos mais nos purificar como eles se purificavam, porque Deus ele rasgou o véu do templo, ou seja, o caminho está aberto novamente ao Pai. João 1,7 diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então hoje não é mais rituais de purificação, hoje o sangue de Cristo ele nos purifica. Exatamente. Então você que não quer voltar para a presença de Deus porque tem medo de sujar a igreja pelo fato das coisas que você cometeu, não, tira isso da sua cabeça, porque é Jesus ele que vai te purificar. Exatamente, ele tá te chamando, inclusive, viu? Volta para a presença de Jesus e logo. Então, resumindo, a menstruação, ela não é um símbolo de impureza. É um lembrete de vida e do Criador da vida. Então, quando alguém te disser que a menstruação é algo impuro ou é símbolo de uma impureza, lembre-se que Deus criou o corpo humano e tudo que ele criou, ele viu que era bom. A verdadeira impureza, ela não vem do corpo, mas do coração, que está distante de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus, ele pode purificar qualquer coração, não importa os erros, crimes que você cometeu, tá? Jesus, ele te purifica. Se esse vídeo ele te explicou melhor a respeito do ciclo menstrual, sobre as impurezas, e você conseguiu entender, comenta aqui embaixo qual foi a parte mais legal e interessante que você achou de tudo isso que nós dissemos aqui a respeito do ciclo menstrual e também das impurezas. E se quiser deixar alguma dúvida, deixa aqui, vai que é tema de outro vídeo aí também, Exatamente. Né? Então, gente, menstruação não fala nada de impureza, tá? Era considerado impuro não por pecado, mas sim referente a trabalhos relacionados ao templo. Exatamente. Tá bom? Então, se alguém vier te dizer que a menstruação ela é impura ou é errado, compartilhe esse vídeo para mais alguém. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você receber mais vídeos como esse, estudar com a gente e aprender juntamente com você. Siga a gente lá no Instagram também. Se quiser, pode conversar com a gente, deixar dúvidas nas caixinhas de perguntas que a gente deixa lá. E se você já é inscrito no canal, ative o sininho para não perder vídeos como este. Porque aqui a gente fala de teologia de um modo real, leve e cheio de propósito. É isso aí, gente. Então, Deus Deus abençoe.